Olá, guaibeiros! Saudação especial a todos que estão nos acompanhando. O Posse de Bola está entrando no ar e hoje a gente com mais um convidado especial para falar ainda dos bastidores do Internacional. A gente vem numa sequência tratando dos bastidores do Inter, ouvindo pessoas que são influentes no conselho do Inter, pessoas que são que vivem o conselho deliberativo do clube. Eu costumo chamar de conselheiros atuantes. A gente vem ouvindo alguns deles ao longo dos últimos tempos. O Posse de Bola, que está entrando no ar, ele tem o oferecimento do Banrisul. E você pode conferir o Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul, o Banriway. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. E o nosso convidado do Posse de Bola, deste episódio do Posse de Bola, é Dani Dubin. Tudo bem, Dani? Obrigado pela presença e atenção conosco aqui na Rádio Guaíba. Eu que te agradeço, Paulo. Um prazer estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha na Rádio Guaíba e é sempre especial estar por aqui. Pô, a gente que agradece o Dani com a atenção conosco aqui na Rádio Guaíba, o Dani Dubin, conselheiro do Inter. Quanto tempo de conselho do Inter, Dani? Eu estou completando 30 anos de conselho. E tu sabe que tu falou na apresentação, conselheiro atuante. Claro, a gente acaba atuando bastante no conselho, mas eu gosto da parte do poder executivo, vamos dizer. Eu gosto, até por ser um empresário, a minha tendência é querer colaborar fazendo na parte da frente, assim, né? Tem gente que tem uma aptidão muito grande para o conselho deliberativo, com discursos maravilhosos, etc. E até por característica não atuam tanto no executivo. E a minha história no Inter ela é toda, na verdade, como vice-presidente, como diretor. Então eu acho que por características minhas é aí que eu consegui me dedicar ao nosso clube. Bom, 30 anos de conselho, eu vou lhe fazer uma pergunta que a gente tem feito a todos os conselheiros que passaram por aqui, seja do Inter ou do Grêmio, conversando conosco. O que motivou o Dani Dubin a sair não só ser o torcedor comum, né, a entrar na vida política do clube? É a vontade de colaborar. Quando tu tá só na tua cadeira ou na arquibancada, tu enxerga o clube de uma certa maneira. E algumas pessoas têm essa vontade de fazer alguma coisa a mais. E aí eu sempre brinco com as pessoas, Paulo, porque assim, tu entra numa outra visão de clube, né? Como se fosse um portal, tu te transporta para um portal e começa a conhecer o clube por dentro. Tu perde um pouco da magia do futebol, que é aquele negócio, eu vou para minha cadeira, vejo o jogo, depois vou ouvir rádio e depois vou para minha vida, minha vida civil. Tu perde um pouco isso. Realmente é um negócio assim, é gostoso tu não saber também como é que funcionam as coisas por dentro. Mas por outro lado, é a maneira com que tu pode agir, tu pode influenciar decisões do clube que tu ama. Então assim, são dois lados, eu optei por esse lado e não me arrependo, assim, cada função que eu tive no Inter foi muito gratificante, assim, e tu te sente bem contigo podendo fazer alguma coisa a mais pelo teu clube. A mais recente agora foi, agora com a gestão do presidente Alessandro Barcelos, se eu não estou enganado, pode me ajudar aí, porque às vezes a memória passa as datas, mas a mais recente que tu esteve foi agora 23? De 20 até 23. 20 a 23, né? Que foi o primeiro mandato. O primeiro mandato do presidente Alessandro. A minha história, na verdade, ela começa lá em 2000, com o Inter 2000, que foi um movimento assim, que quebrou vários paradigmas naquele momento, capitaneado pelo Fernando Miranda. Então eu fui vice-presidente de marketing dele. Aí depois fui diretor de marketing
quando o Jorge Avancini foi vice-presidente de marketing do Fernando Carvalho, e a gente teve a oportunidade de fazer aquele plano que chegou nos 100 mil sócios, que para a época parecia impossível, e a gente conseguiu, com bastante trabalho, fazer aquilo acontecer. Depois eu fui segundo vice-presidente do presidente Giovanni Luigi, na época que a gente também teve um trabalhão na discussão a respeito de se o clube deveria fazer as obras com recursos próprios, etc. Foi bem desgastante, mas ao mesmo tempo prazeroso. E, por fim, fui primeiro vice-presidente eleito na primeira gestão do Alessandro Barcelos. Bom, deixa eu começar então por esse ponto dos 100 mil sócios, Dani, porque você esteve presente, citou agora, e eu lembro que foi algo, na época, era algo inovador, assim, o que o Inter estava fazendo. Eu me recordo que 2008, a final da Copa Sul-Americana, é a primeira vez que todo o público que estava no estádio de futebol aqui no Brasil era de sócios, né? Que era o público da final do Inter contra o Estudiantes, naquela decisão em 2008. Como é que foi essa ideia e tocar esse projeto, né? E depois atingir, porque o Inter conseguiu aquela marca e que por muito tempo era um exemplo em termos de sócio-torcedor aqui no Brasil, né? Meio que acendeu um alerta porque os clubes pareciam que não ligavam tanto pro seu sócio-torcedor, né? Tu tem toda a razão. Bom, primeiro dar os méritos ao Avancini, que era o vice-presidente na época. Depois ele foi contratado pelo clube, né? Devido ao sucesso dele. Eu era diretor dele e tinha uma equipe muito boa em volta. E tu tem razão, os outros clubes não tinham em mente ainda a importância do sócio-torcedor e vinham aqui nos visitar, sim, semanalmente, ou vinham presencialmente, ou a gente fazia reuniões. Na época nem existia o vídeo, faziam reuniões até por telefone, mas as pessoas ficaram abismadas. E a gente fez uma série de ações que hoje até parecem comuns, mas que na época eram ações diferenciadas. Então, vou te citar uma que a gente fazia. A gente, por exemplo, sorteava associados para fazer uma reunião com o presidente. Então, assim, uma vez por mês, parece que 15 associados eram sorteados e tinham a oportunidade de conhecer primeiro a sala do presidente e depois de trocar ideias com o presidente. Hoje tu fala isso, parece, mas... Então, assim, várias coisas que para a época trouxeram o torcedor mais para perto do clube, e esse era o conceito, fazer a pessoa viver mais o clube. E uma série de... Acho que se tu tiver a chance de conversar um dia com o Jorge Avancini, ele vai te dar assim, mais detalhes, mas foi uma época muito legal. E depois disso, Paulo, para passar dos 100 mil e chegar aos 150... Que aí foi mais recente essa... Exatamente. Aí foi mais duro. Eu acho que os 100 mil a gente conseguiu chegar, mas a partir daí ficou muito mais difícil conseguir ir galgando esses degraus até chegar no 150. Tu lembras quantos sócios tinham quando começou a campanha dos 100 mil? Acho que uns 20 e poucos. 20 e poucos. Teve uma crescente de, dá para colocar, 80% do quadro social do clube. Agora, obviamente, o time colaborou. Era uma época muito boa, uma época que a gente veio a ganhar a primeira Libertadores, depois o Mundo em 2006. Então, assim, obviamente, as coisas não são dissociadas. Mas se a gente ficasse parados e não aproveitasse aquele momento, a gente não ia ter conseguido o que conseguiu. Então, as coisas conspiraram todas a favor, né? No fim, tudo acaba sendo reflexo dentro de campo, né? Porque a gente fala de ideias, de trabalho de bastidores que o dirigente faz, que o conselheiro propõe e faz, mas
o grande detalhe disso tudo é que se dentro de campo não ir bem, também o torcedor... O sonho seria, Paulo, se as coisas não fossem ligadas, porque na verdade o clube tem que continuar. Mas infelizmente é assim. Então a gente até brinca, algumas reuniões dentro do clube a gente faz um planejamento espetacular de alguma ação e aí alguém fala, o problema é que tem jogo domingo, né? Vamos lembrar disso, porque se perder domingo, tudo que tu pensou em fazer naquela semana, tu já tem que repensar. Então, que outro negócio, porque o clube também é um negócio, que outro negócio que acontece isso, né? Nenhum, eu não conheço um negócio que tenha essa característica. E é difícil trabalhar nesse negócio que, além dessa característica que tu depende de um resultado, tu lida com a paixão, acima de tudo a paixão. São profissionais, seja jogando ou trabalhando em prol do clube, mas o que move todo o futebol é a paixão. Né? Sim, é difícil. Também é o único negócio em que paixão está tão envolvida. Tu vai do 0 a 100 muito rápido, é impressionante. Um chavão que se fala assim, o futebol é domingo e quarta, domingo tu não presta, quarta tu é o rei, etc. Então, tu construir negócios, conseguir planejar dentro de um ambiente assim, é realmente difícil. Mas aí, assim, as pessoas vão aprendendo a lidar com isso, né? Eu cito de novo o Avancini, que é um cara que fez história ali no marketing do Inter, depois foi para o Bahia e conseguiu replicar algumas coisas lá. Então, tu vai te blindando, Paulo, mas assim, sempre vai ser difícil pelo fator paixão, não tenho nenhuma dúvida disso. Estamos recebendo no Posse de Bola Dani Dubin, conselheiro do Internacional. 30 anos de conselho do Inter, né, Dani? Eu sou velho, né, tia? 30 anos de conselho do Internacional. O Posse de Bola que tem o oferecimento de Banrisul. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Acesse o Banrisul e confira. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Lembrando que o Posse de Bola, esse e os demais episódios, também disponíveis nas plataformas digitais da Rádio Guaíba, como, por exemplo, o Spotify, que é a plataforma que eu mais utilizo para ouvir podcasts ou programas, enfim, fora não estar acompanhando no ao vivo, eu acompanho muito pelo Spotify. Então coloca no Spotify, Guaíba Esporte no seu Spotify, que ali vai aparecer o perfil da Rádio Guaíba e a lista dos programas. E aí você vai poder acompanhar separado, né? Eles estão separados. A playlist do Posse de Bola na Rádio Guaíba tem os demais programas com a chamada playlist e a sequência. E esse com Dani Dubin, para quem está nos acompanhando na Rádio Guaíba, eu menciono, termina na rádio, entra automaticamente no Spotify, o Posse de Bola com o Banrisul. Ô Dani, a gente está falando, né, desse trabalho, dessa sua experiência e vivência nos bastidores do Internacional. Depois que sai, por exemplo, agora, você esteve por 3 anos na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Agora está fechando o segundo do triênio do presidente, né? Depois que tu saíste, vai aos jogos, acompanha, vai ao conselho, né? Você falou antes que acompanha o conselho, mas já não se envolve tanto quanto antes. Como é que é a vida depois do ex-dirigente, digamos assim? Cíntia, logo que tu sai de um período em que tu te dedicou ao clube, e isso não é só comigo, com todo mundo que eu converso, tu tem um tempo assim que tu resolve ficar um pouco afastado. Mas, claro, afastado do estádio, do dia a dia, mas nunca da TV, de saber as coisas do clube, etc. Mas tu perde, acho que isso que é o fundamental, tu perde a ingenuidade do futebol, tu perde aquela doçura de quem não conhece os bastidores. Então é impossível para mim ver um jogo, ver alguma coisa assim que está acontecendo e não começar a pensar
para dentro, assim, não, mas isso aconteceu porque X mais Y, eu sei que é assim, e bababá. Isso é bom e ruim, como eu te falei no início. Mas tem esse desgaste, assim, mas depois tu vai te recuperando, assim. Eu já cheguei à conclusão há muitos anos que eu gosto mesmo do Inter, mais do que de futebol. Eu não paro para ver São Paulo e Bragantino. Não paro para ver. Mas não perco um jogo do Inter. Minha semana é feita para poder estar disponível para ver ou para ir no estádio, para ver o jogo do Inter, etc. Então é isso. Ô Dani, eu estava escrevendo aqui, elencando até para a gente não errar a data de tempo e para que o torcedor também, imagino que tenha curiosidade, e aí, como tu participou de parte dessa gestão, como é que foi lá o início dessa gestão que está presente no Inter há 6 anos, né? A primeira com 6 anos, porque teve a mudança estatutária, né? Bom, o Inter, quando o presidente Alessandro Barcelos assumiu, o Inter bate na trave para ser campeão brasileiro. A gente já falou aqui em outros momentos, não roubadinho. Deveria ser, eu acho que tem alguns jogos e lances ali, enfim. Esquisitos, no mínimo, né? Estranhos. O jogo do Corinthians, principalmente. Né? Muito estranho. Mas aí a expulsão do Flamengo lá. Estranho em vários aspectos, estranhos desde a gente estar sozinhos dentro do estádio, um estádio vazio, só os dirigentes mais próximos, assim, então era um estádio com, sei lá, vou chutar, 15 pessoas vendo o jogo. O fator local tu não tinha? Nossa, tu ouvia os jogadores falando, uma coisa assim, parecia um mundo paralelo, uma coisa para quem curte futebol e vai com o estádio cheio, etc. Então, desde aí as coisas já foram bem estranhas, até o tipo de arbitragem que a gente teve naquele jogo. Dentro de campo também, assim, algumas coisas mais gritantes do que aconteceram. Mas, né, no registro, no fim, o Inter acabou batendo na trave e não conseguiu. E ali assume a gestão, né? Tem um processo de... a gestão já tinha assumido. Tem um processo de transição na virada do ano, né? 20 para 21, com o campeonato ainda acontecendo. Isso. Né? Que é quando é o jogo do Bahia, né? Que viajam as duas diretorias, digamos, a do presidente Marcelo Medeiros com a nova do... o Alessandro fez questão de levar o Marcelo. O Marcelo estava nesse jogo contra o Corinthians também, até por justiça, né? Ele tinha construído aquele time, né? Até aquela campanha, até aquele momento, e a gente pegou o bastão e fomos até o fim e por essas coisas que a gente está conversando, não conseguimos. E, bom, aí parte para começar a gestão, né? O Inter, na campanha da época, a ideia era fazer algo diferente do que o torcedor estava acostumado. Naquele triênio, não tem como você responder pelos 6 anos, mas pelos 3, na tua avaliação, olhando agora, o que faltou ou o que não deu certo que poderia ter emplacado a gestão? Teve o primeiro assunto, já quando assume, que era se seguiria o Abel ou viria um novo treinador. O novo treinador já estava contratado. Já estava contratado. Para começar, na minha avaliação, uma coisa muito, muito básica, assim, nós tivemos um pouco de azar. É só relembrar Fluminense aqui no Beira-Rio, claro, competência ou incompetência, mas assim, um pouco de azar a gestão teve nesse período. A gente também que curte futebol, uma das características é não ter uma memória muito boa. Então, assim, lá atrás, se a gente tivesse feito uma pesquisa para saber se o Abel, que é um ídolo nosso e que está fazendo um baita trabalho agora, se era para ele continuar naquela época ou não, ia ganhar para o Abel sair naquele momento. E ele dava sinais que precisava de um tempo. A gente conversou com o presidente Marcelo, a gente conversou com pessoas do entorno dele e ele dava todos os sinais que precisava descansar naquela época. Se trouxe um treinador desejado por vários clubes, e que depois demonstrou que ainda não estava
preparado para um clube do tamanho do Inter. Então, assim, mas foi um erro? Bom, não tinha como saber que aquilo seria um erro. Não tinha como saber. Por outro lado, era um treinador que gostava de um tipo de esquema e o clube não tinha condições de contratar todos os jogadores que ele precisava para aquele tipo de esquema. Então, assim, uma série de fatores fizeram com que a gente não conseguisse ter êxito naquele primeiro momento. Se mudou, eu acho que um dos problemas foi tentar mudar rápido demais as coisas dentro do clube. Foi um aprendizado isso. Acho que o presidente Alessandro se deu conta disso também. Então, acho que passou por aí, Paulo. A gente vai aprendendo com o futebol, né? O Alessandro diz uma coisa que eu concordo, que é o seguinte: errar, todo mundo vai errar. Como tu sabe isso, assim que tu fizer o erro, tu tem que consertar ele rapidinho e não deixar esqueletos no armário depois. Porque eu entendo que o clube é uma continuidade, etc. Só que assim, a nossa gestão pagou algumas contas de 4 gestões para trás. Um negócio absurdo e que não tem mais espaço para acontecer. Não tem mais espaço. Acho que esse modelo, ele se esgotou. Então, quando a gente contratar agora, tu tem que saber o seguinte: bom, não deu certo, não tem nada de multa milionária, não tem nada de ter que ficar com o cara 4 anos pagando, etc, etc. Mas aí tu não vai conseguir tal jogador ou tal técnico. Então não contrata. Não contrata. É isso. Então, assim, tu vai aprendendo algumas coisas e tenta colocar elas em prática depois. Até porque a gente olha assim para esses 3 anos em destaque, 21, 22 e 23 do Inter. Digamos que o 21, você usou a expressão aprendizado para algumas coisas, né? O 22, por exemplo, do Inter, que começou um pouco patinando, mas o Campeonato Brasileiro, que é o principal produto para o clube, foi muito seguro. E acho que até além das expectativas que o próprio clube tinha, imagino, na época, né? Que foi ser vice-campeão contra um Palmeiras, que foi um vice-campeão com o Mano de treinador, com uma campanha que ganharia os outros, acho que 8 campeonatos para trás. Só que o Palmeiras fez um campeonato que era fora de série. É que a nossa cultura é aquela de tu não ganhou, não, tudo errado, né? E é uma coisa também que eu acho que cada vez mais a gente tem que se dar conta do contexto. Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um estado pobre que está empobrecendo cada vez mais, perdendo para Paraná, Santa Catarina, etc. E a gente continua achando que tirar segundo lugar num campeonato brasileiro nada presta. Parece que é fracasso, né? Não é assim. Vamos olhar outros exemplos, outros campeonatos, outros clubes grandes da Europa, que os caras ganham um campeonato a cada, 50 anos. Então, assim, a gente precisa se dar conta do contexto, né, para não achar que é tudo lixo, ou também, quando ganhar, que tá tudo maravilhoso e não tem nenhum erro. Aquele ano o Inter consegue uma campanha muito grande, assim, com o Mano Menezes, muito segura, né? Tanto que arranca no campeonato, garante uma volta a Libertadores, ou uma sequência de Libertadores, que é importante financeiramente para o clube também, né? Totalmente. Foram 3 anos bons. O que aconteceu depois? A gente teve as enchentes. O clube teve um prejuízo de cerca de 90 milhões de reais, que nos quebrou na época. A gente vinha conseguindo estancar e diminuir a nossa dívida, e aí aconteceu tudo o que aconteceu com o nosso CT, com o nosso estádio. A gente precisou jogar partidas fora do Beira-Rio,
E aí acho que tudo isso, todo esse contexto também de não ter ganho, aquele jogo do Fluminense foi um marco, eu acho, para os primeiros 3 anos. Na minha história como colorado, eu já tinha passado por aquele jogo, aquele pesadelo contra o Olímpia aqui no Beira-Rio, eu estava no estádio, mas esse do Fluminense, até pela minha posição na época, foi o jogo que mais me doeu, assim, um jogo que estava ganho até o final, foi inacreditável o que aconteceu. E ali poderia ter mudado, né? Hoje a gente podia estar falando de outras coisas, mas futebol é assim, não tem jeito. O que passou, passou e agora tentar recuperar e pensar no clube para frente, porque o que vem por aí são coisas muito difíceis. Você falou sobre a gestão, ela inicia com a ideia de pensar diferente, teve alguns aprendizados ali, né, Dani? Mas o Inter, por exemplo, naquela época, em termos de contratações, foi em nomes que fugiram um pouco do usual aqui do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a contratação do Wanderson, que eu acho um atacante eu acho muito bom atacante, o Wanderson, gosto muito do futebol dele, e ele sempre que esteve aqui foi titular do Inter. O Inter aí traz o Alan Patrick, que já tinha uma passagem aqui, mas traz ele para ser a figura daquele time, porque pegou bem a época que o D'Alessandro se aposentou também, né? Teve nomes como Pedro Henrique, aí por conta dos conflitos lá, Rússia e Ucrânia, viu o Vitão, por exemplo, que agora há pouco saiu do clube, também tiveram essas contratações que... Diferentes. Eu achei diferente e achei uma atuação interessante do Inter naquele mercado, naquelas temporadas ali. Foi uma sacada do clube, né? Infelizmente com uma coisa horrível, que é uma guerra, mas que o Inter foi quem melhor aproveitou isso na época, né? E a gente tinha um time muito competitivo, ainda conseguimos alguns jogadores muito baratos que deram um retorno interessante, como o alemão, que agora está fazendo final europeia na próxima semana. Exatamente, está fazendo história na Europa, que não é um super jogador, mas é um jogador que entrega o que tu espera dele, vamos dizer assim. Então, assim, teve essa fase. E depois o clube teve que, por uma série de questões financeiras, ser muito parcimonioso na hora de escolher contratações, pela falta de grana, obviamente. Então, assim, jogadores sem contrato, jogadores com um salário compatível. Então, assim, muito se fala... do nosso Capa, por exemplo. O Capa nunca te dá um jogador e diz, contrata este jogador. Quando tu pede, me indica, por favor, 5 laterais que a gente precisa, com tal característica. Ele te entrega 5, e aí tu começa assim, bom, esse aqui custa 100 milhões, esse aqui custa 20 milhões, esse aqui não sei o que. Esse aqui dá para ir, o quinto esse dá para ir. Será que é bom? Então, se tu não tem dinheiro, as tuas opções elas ficam mais restritas. Qual é a solução para isso? É tu ter esse jogador na base, é tu conseguir formar mais jogadores na base. A contratação, e eu acredito, Paulo, cada vez mais nisso, ela é uma exceção, ela não pode ser a regra. Tu não pode ter 15, 20 contratações por ano. Não pode, tu vai quebrar o clube. Então, assim, não é possível que a gente tenha que contratar um lateral direito, um lateral esquerdo, e não tem alguém na base que possa ter essa oportunidade. Acho que é a hora de radicalizar esse negócio, assim, tem que ter jogador na base. Como é que faz isso? Bom, investindo mais, uma série de coisas que precisam ser feitas na base, mas eu tenho convicção que, assim, o caminho para o clube voltar a ser sólido financeiramente é a base. Categoria de base é importante, né? O Posse de Bola está recebendo Dani Dubin aqui na Rádio Guaíba, falando dos bastidores do Internacional. Dani Dubin, conselheiro colorado.
O Posse de Bola com oferecimento do Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Acesse o Banriway, ou melhor, o app do Banrisul e confira o Banriway do Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Para fechar de contratações, eu tenho duas curiosidades que eu gostaria de entender como é que foi o processo, porque, e não nenhum juízo de valor aqui do que estão agora, do que entregaram esses jogadores, mas, e aí eu sou justo, quando na época surgiu o nome, todo mundo disse que era uma baita sacada, ou eram duas baitas sacadas nesse caso. A primeira, o Ener Valencia. A segunda, o Sérgio Rocher, porque foram jogadores que o Valencia até se especulou bastante, o clube não pôde revelar em certo momento da negociação, e aí 6 meses depois chegou em Porto Alegre um atacante, destaque de Copa do Mundo, líder de uma seleção, e que o Inter fazia ali uma grande contratação. Como é que surgiu a ideia do Ener Valencia? Quando que chegou essa sugestão de ideia? Quando que se definiu, olha, vamos tentar contratar, e aí faz contato e vê que, olha, dá para fazer o movimento? Como é que foi a chegada do Ener Valencia no Inter? Isso foi uma ideia do presidente Alessandro, que já gostava do jogador, já acompanhava o jogador. Isso vem do presidente já, Do presidente, mas aí, claro, o presidente consulta o nosso departamento, o CAPA, para olhar os últimos jogos do camarada, desde comportamento, se teve algum problema, etc., se teve alguma lesão. E o Ener Valencia era assim, era tudo que a gente precisava naquele momento. Mas aí entra uma coisa importante, que eu tenho pensado bastante. Tu tira um jogador equatoriano, que está jogando, ele veio para a gente, ele estava no Fenerbahçe, na Turquia. E tu tira ele dali, ele vem com a família, daí ele tem que botar as crianças no colégio, a mulher tem que não sei o quê. Isso é um negócio, assim, se a gente pensar na gente mudando de país, assim, é uma coisa complicadíssima. E eu acho que passa por aí esse negócio do jogador não render tanto em algum lugar como rendia em outro. Não é que ele desaprendeu a jogar, mas assim, a gente via que ele estava mais triste, ele não era espontâneo. Então, acho que mais do que vamos dizer assim, a falta de bola, é isso que acontece quando uma contratação não dá certo. Por outro lado, tu contrata um jogador também de um outro lugar, ele vem para cá e parece que ele nasceu em Porto Alegre. Mas no caso do Valencia, por exemplo, ver o ambiente dele, daqui a pouco ele está mais triste, enfim, isso foi sendo notado não a partir do momento que ele chegou, mas a partir de um certo momento da temporada. Como é que foi essa... Eu acho que o clique, tanto dele quanto do Kudê, foi o jogo com o Fluminense. Ali o próprio Kudê começou a demonstrar assim, não, pô, eu fiz tudo, vim até aqui e agora aconteceu isso, e ele visivelmente ficou, não vou dizer deprimido, que seria uma coisa muito forte, mas tu começa a notar alguns sinais assim, porque tu imagina, né? Tu faz um baita de um trabalho e de repente, do nada, quando parecia que ia dar certo, a coisa deságua. Então, eu acho que tem muito simbolismo naquele jogo com o Fluminense. Para a gestão, pro Ener e pro Kudê. Porque o Inter, nas oitavas contra o River, perde na Argentina, mas é um resultado... Perde, mas talvez das derrotas a ideal, que Exato. É tu perder por um gol fazendo o gol, e o gol é dele. Tu vai para as quartas de final contra o Bolívar, o Inter passa com 3 gols na eliminatória toda, os 3 gols dele. E ali tu também, poxa, tua contratação tá resolvendo as coisas, foi contratado para resolver esses jogos. Aí Fluminense no Rio, ele não faz gol, mas ele vai muito bem no jogo. Muito bem. E em Porto Alegre, ele não vai mal no jogo, só que ele perde o gol que talvez ia sacramentar duas chances que ia matar o jogo. 2 chances inacreditáveis que ele não perderia, mas de novo, né? A gente pode fazer tudo certo e a bola não entrar, isso faz parte, mas... E aí, assim, alguns jogadores sentem muito,
Outros jogadores parece que não aconteceu nada. Então, infelizmente, ele sai daqui e começa a fazer gols de novo. É uma pena, né? Mas acontece, faz parte do futebol. Mas tem outra frase que você falou há pouco, Dani, e aí eu fiquei com ela, né? Que é entender que a gente está na região sul, que daqui a pouco um jogo como esse nós vamos viver cada 10 anos, talvez 5, 10 anos, não vai viver todo ano. Verdade. Daqui a pouco o atleta pode sentir por esse lado, sabe? Cara, essa era a minha chance aqui, não sei se eu vou ter outra igual a essa. Tu tem toda a razão. Eu acho que o fato do Inter não ter ganho grandes títulos nos últimos anos faz, sim, com que a nossa pressão seja fora do comum. Fora do comum. Porque o jogador, por mais que tu tente isolar ele, ainda mais na véspera de grandes partidas, ele sente. Dizer que não lê, não, isso é mentira. Todo mundo está ligado em tudo que está acontecendo, ainda mais agora com o celular na mão o tempo inteiro. Então concordo 100% contigo. Essa pressão é ruim, mas ela só vai acabar quando o clube ganhar algum título. E aí o outro nome foi o Sérgio Rocher, que hoje é bastante debatido, tem a expectativa de ir a mais um Mundial. E no início do ano, daquela temporada, aqui na Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro sugeriu então ao Grêmio contratar o Sérgio Rocher, porque a gente estava em debates e o Grêmio buscava um goleiro, ele sugeriu o Rocher. E aí passa 5 meses, eu lembro que eu tô indo com o Cristiano Silva, nós estamos indo para uma reunião no Conselho Deliberativo do Inter, eu não me lembro que reunião era uma reunião grande, a gente estava indo para fazer uma programação lá, e vem a notícia, Inter está contratando o Rocher. E assim, eu lembro que aqui, de Porto Alegre, nenhum colega de nenhuma emissora falava no Sérgio Rocher no Inter. Uhum. E naquele momento, o Inter contratou o Rocher. Como é que foi isso? E é um caso raro de não vazar, porque geralmente alguém acaba sabendo, e nesse caso, quando se soube, já estava praticamente contratado o Rocher. Como é que foi a decisão de ir no Rocher? Eu vou te dizer assim, algumas coisas que parecem muito planejadas, na verdade são obras do acaso. De repente tu tá no clube, te liga um empresário e diz, olha, o Rocher quer sair, bababá, e de repente surge a oportunidade. Nesse caso específico, eu me lembro que a gente estava precisando, vamos dizer assim, uma liderança no vestiário, e quando surgiu essa possibilidade, e a gente sabe como é o Rocher, ele é realmente um líder, e é importante que tu tenha algumas lideranças para tu ter um time vencedor, e surgiu a oportunidade, os valores eram compatíveis, vamos dizer assim, e aí se trouxe ele. Não se planejou com um ano de antecedência. Algumas coisas se planejam com antecedência, algumas não, elas são assim de um dia para o outro. Já tinha acontecido os jogos do Inter com o Nacional naquela Libertadores, nesse momento da negociação, porque teve ainda essa curiosidade, né? Que Inter e Nacional se enfrentaram na fase de grupos e o Rocher era o goleiro do Nacional. Eu acho que não. Acho que não tinha, não. Acho que surgiu depois a oportunidade. Tem outros nomes marcantes. Aí tu pode me ajudar, não me recordo se com você, mas o Gabriel Mercado, por exemplo, que é um cara que tem uma referência muito grande, uma liderança dentro do elenco e da torcida. Participaste da diretoria que traz o Gabriel Mercado ao Inter? Bate agora, me pegou. Porque o Mercado chega em 21 pro Inter. Na metade de 21 o técnico era o Diego Aguirre. E aí o Inter... Não, o Diego Aguirre é na nossa gestão. E tanto nós estamos agora em 26 e o Gabriel Mercado segue sendo referência do sistema defensivo. E que pena que ele tem uma idade avançada, né? Porque é um jogador, ele se identificou com o clube, e isso também tem a ver com o que a gente acabou de falar, sabe? Tem jogadores que parece que eles são colorados. Claro, o cara é profissional, mas assim, o cara veste a camisa com tanta gana que o cara parece que foi feito na base do clube, né? E o Mercado é um desses. Tomara que ele fique mais, pelo menos umas 2 temporadas, pelo jeito que ele se esforça e treina, etc. Eu acho que ele consegue ficar mais.
O mercado chamou muita atenção, cativou o torcedor do Inter, de certa forma. Ele é um cara carismático. Eu lhe perguntei, Dani, sobre essas contratações, e como eu falei antes, né? Na época, eu sou justo, assim, na época que saem os nomes, a gente fica, pá, é legal, acho que é legal, o clube tá, baita sacada do Inter, não sei o que e tal. São nomes que, na época, eram incontestáveis. O Sérgio Rocher, o Ener Valencia, agora mais recente o Rafael Borré, também veio logo na sequência, teve o Fernando, outros nomes a gente citaria aqui, o Gabriel Mercado, enfim. Só que tem uns que marcam o torcedor e outros daqui a pouco não vão bem. E aí fica muito a imagem, a última que passou. Mas neste caso, por exemplo, eu sempre olho para o clube e digo, mas o clube tentou. Ele não deu certo, mas o clube tentou. Mas aí é o que eu te digo. Porque assim, como é que funciona um conselho de gestão, tá? Conselho de gestão, ele é feito para olhar o macro do clube, os grandes números, etc. Mas, obviamente, que o futebol está sempre na mesa. Então, quando, por exemplo, o Alessandro trazia algum tipo de contratação um pouco mais polêmica, a gente questionava, mas, mas o cara está bem, ele... E aí se aceitava, vamos dizer assim, a contratação se o risco de dar errado, que pode acontecer, não onerasse o clube de muitas maneiras. Agora me fugiu o nome, mas nós tentamos um jogador que a gente sabia que tinha um problema de joelho, um centroavante, um grandão. Me fugiu o nome dele. Mas assim, ele veio por um valor muito pequeno. O Wesley Moraes. Esse. Veio da Inglaterra, se não me engano. Era um jogador assim que, vamos dizer, em forma, ele arrasaria e talvez não desse nem para contratá-lo. Mas assim, o risco era tão pequeno que daí tu aceita. O que eu não aceito é tu correr um risco e se der errado, tu fica com um pepino 4 anos e teu caixa vai lá para baixo. Isso não dá mais para fazer. Minha última dúvida é questão de jogador, depois eu quero ir para um outro ponto contigo, Dani. Na época falou e ficou muita dúvida se às vezes, porque às vezes os empresários jogam também, né? Por exemplo, liga para a imprensa e um repórter, eu ofereci para tal clube, mas também para valorizar o jogador e daqui a pouco o rival dele que está negociando se movimentar. Então a minha dúvida e talvez do torcedor, e foi falado na época, eu lembro que 2 dias se falou e ficou essa dúvida. O Luis Soares, em algum momento ele foi oferecido ao Inter? Não. Nunca foi oferecido o nome do Luis Soares ao Inter? Nunca foi oferecido. Não, isso se criou essa narrativa que não é verdade. Eu lhe pergunto porque eu lembro, em certo momento a negociação com o Grêmio andava, mas deu uma esfriada, digamos assim, e surgiu que o empresário teria contatado a diretoria do Internacional. E aí a gente ficou assim... Eu vou te dizer uma coisa... Aqui na Rádio Web eu lembro que a gente na redação nos conversou, mas será que não é daqui a pouco o empresário justamente fazendo isso para acelerar a negociação? Não sei o que ficou. E aí por isso que eu estou lhe perguntando. Eu vou te dizer uma coisa com a minha experiência, tá? 90% das coisas que saem na imprensa, 90%... simplesmente não aconteceram. Não é que a informação não está certa, tem alguma coisinha errada. Elas simplesmente não existem. E por que acontece isso? Porque o empresário quer valorizar o jogador. Essas coisas que andam em volta do futebol. Isso não é um demérito de vocês, jornalistas, porque vocês estão o tempo inteiro tentando pegar alguma coisa no ar. 10% é verdade. E de vez em quando a gente tem que dizer que não é. É verdade. Mas 90%, a gente muitas vezes estava reunido numa mesa de conselho de gestão e de repente vinha uma notícia que simplesmente não existia. E a gente ficava se olhando, mas isso aqui não existe, não tem nem como responder isso, porque a gente nem falou sobre isso. Mas é do jogo também, eu entendo que seja inerente ao futebol e tu tem que administrar isso. Posse de bola com Dani Dubin, aqui na Rádio Guaíba, posse de bola para Banrisul. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Banrisul conosco aqui no Posse de Bola.
Dani, relembramos um pouquinho desses últimos anos no Internacional, mas agora a gente está indo para a reta final do nosso programa e passa rápido, nós temos aí mais 8 minutos, passa voando, voando. O futuro do Inter, Dani, como é que tu vê agora? Vai terminar uma gestão, vai chegar uma outra gestão, vai ter um processo eleitoral pela frente, mas e o futuro do Inter que se debate tanto? A gente vem também ouvindo conselheiros e por isso estás aqui conosco também. Como é que esperar do futuro do Inter, né? Olha, não dá para dourar a pílula. Quem assumir o Inter vai ter muitas dificuldades, mas tu vê que mesmo assim várias pessoas se dispõem a pegar esses problemas e tentar resolver. Eu enxergo que nós não precisamos necessariamente virar uma SAF. Eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso, mas não acho que isso seja assim uma salvação, etc. Tu pode ter outras maneiras de financiar o clube sem ser uma SAF, mas sim, tu precisa financiar o clube de outras maneiras. Como é que tu atrai gente séria para colocar dinheiro no clube? Tendo um clube muito transparente, muito profissional, que a pessoa que coloque, aporte dinheiro, saiba exatamente o que vai acontecer com o dinheiro dela, como é que ela vai tirar o dinheiro dela depois, porque assim, Paulo, não existe gente que coloque dinheiro e fique por isso mesmo. Sempre tem o retorno disso. Então, quanto mais preparado o clube estiver para fazer esses movimentos, mais chances da gente ter pessoas financiando, instituições nos financiando. A gente precisa se livrar dessa dívida. Claro que não toda a dívida. Todos os clubes, todas as empresas têm dívida. As empresas mais bacanas, que dão lucro, etc., todo mundo tem dívida. Qual é o problema de um clube de futebol? É o teu fluxo de caixa. Tu não pode chegar num mês e tu não ter dinheiro para pagar jogador, por exemplo, que isso, e também a gente já aprendeu muito sobre isso, isso é a única coisa que não pode acontecer num clube. Acho que a base precisa definitivamente ser prioridade, a ponto de que eu tenho uma visão, ela é tão importante que a gente precisa criar uma vice-presidência da base. Porque o que acontece hoje? O coordenador da base, ele é subordinado ao vice-presidente de futebol. O vice-presidente de futebol, ele tem tantos problemas o tempo inteiro para resolver no profissional que ele não consegue dar bola para a base. Simples assim. Então, se tu tiver um vice-presidente da base com um orçamento próprio, tu vai dar força, tanto política quanto realmente financeira, para ele poder se movimentar. Eu vou te dar uma... Interessante esse desenho. Interessante. Eu vou te dar um fato que ocorreu um dia. Nós estávamos na mesa, reunião de conselho de gestão, e o Alessandro, muito chateado, nos disse assim: nós acabamos de contratar o jogador X, um jogador jovem que a gente estava trazendo da base, para a base, porque a gente não tinha 200 mil reais. Que no futebol não é nada. Então, um clube que fatura o que o Inter fatura, que esse ano bateu em 700 milhões, a gente ter perdido um jogador, e provavelmente esse jogador depois seria vendido por milhões e milhões, é um negócio assim que não faz sentido. Não faz sentido. Mas por que acontece isso? Porque os poderes estão desequilibrados. Se a gente diz que a base é importante, então a gente precisa dar importância para ela. Então, assim, reforçando, acho que
o futuro do Inter passa por voltar a ser um formador e um formador em série, porque senão a gente vai ficar para trás. E outra coisa que a gente já pensou em fazer, e por isso, por essa conjuntura que eu estou te colocando, a gente não conseguiu, é o seguinte: tu tem que formar jogadores, mas sabendo que não são todos que vão chegar no profissional. Tu vai ter jogador nota 7, nota 6, que tu vai olhar aí, esse cara não vai jogar, por características não vai. Mas existe um mercado paralelo, um mercado europeu, uma segunda divisão de Portugal, da Grécia, não sei o quê, e tu pode botar esse jogador lá e pegar $200 mil, $300 mil. Então, o Inter não faz isso. A gente já teve essa ideia, já tentou se movimentar, mas eu acho, de novo, se eu tivesse um vice-presidente da base, eu sentaria com ele, montaria uma estrutura e isso iria funcionar. Então eu espero que quem venha a comandar o Inter a partir do ano que vem tenha esses pensamentos a respeito da base, porque não vejo outro tipo de solução para os próximos anos. Essa próxima pergunta que eu vou fazer, fiz a todos que sentaram nessa cadeira onde está Dani Dubin aqui na Rádio Guaíba. A minha única dúvida antes é o teu movimento político... I9. O I9, né, do I9. Pensas em ser candidato à presidência do Inter? Penso em ser candidato, mas tem uma... Essa de agora, por exemplo? Talvez, mas assim, Paulo, o que eu acredito muito no seguinte: tu não é candidato Por ti, né? Tu não decide, bom, eu sou candidato. Tu é candidato de um grupo de pessoas. Por isso que eu perguntei se tu pensas, porque se daqui a pouco com o I9 se reunindo com os pares, tu já pensa ou já lançou daqui a pouco, olha, eu me sinto no momento, enfim. Eu acho que eu tenho... hoje uma história dentro do clube e já passei por vários lugares que me fazem ter capacidade de almejar a presidência do clube. O meu grupo político gostaria que eu fosse, mas eu coloquei muito claramente para eles. Até podemos tentar construir isso, mas junto com outros grupos que tenham ideias parecidas, etc., para que a gente, se isso acontecer, a gente tenha um plano muito estruturado e não seja o mais do mesmo, né? Então, assim, ventilaram esses dias se eu gostaria de estar num conselho de gestão de outra pessoa que tem dito que quer ser candidato. Eu já tive em dois conselhos de gestão. Então, assim, o que me faltaria, o que eu gostaria, era de tentar, talvez, a presidência do clube e colocar algumas ideias que, mesmo estando, vamos dizer assim, próximo do poder, tu não consegue colocar. Tu não consegue colocar por uma série de razões. Mas, de novo, ninguém é candidato de si mesmo, isso é uma coisa ainda embrionária, a eleição é só em novembro e isso eu conheço bem. Tudo que tu começa a falar e debater, etc., antes do momento, tu prejudica o clube, que é tudo que eu não quero. Perfeito. Eu fiz essa pergunta como a gente fez a alguns conselheiros que passaram por aqui nesse meio tempo, mas interessante esse ponto de visão. Dani Dubin, conselheiro do Inter, obrigado pela presença, passou voando, a gente falou mesmo. muito voando tempo mesmo. E voando mesmo. E como diria um grande amigo que nós temos, Cristiano Silva, né? Falei pra ele que ele ia sair, a frase ia ficar: só conta história quem tem história pra contar. E o Cristiano cada dia com um carro novo lá no Beira-Rio. Tá, cada dia com um carro, sabe, sempre os carros mais diferentes do estacionamento. Mais maneiros, como diria o meu filho. Outro dia eu tava na orla caminhando e eu vi dos carros dele passando. É o Cristiano, eu olhei, era ele. Certo. É uma figura, grande Cristiano. Dani, obrigado pela Eu que te agradeço, participação, Paulo. Viu? Eu que te agradeço.
O Posse de Bola vai ficando por aqui, como eu até destaquei na abertura, quem quiser acompanhar mais ou a sequência desse, né, tá lá no nosso Spotify, Guaíba Esporte, e também nas demais plataformas, tem no Deezer e na playlist do YouTube também, Guaíba Esporte. Coloca na pesquisa Guaíba Esporte, vai aparecer o Posse de Bola e sempre o episódio mais atual é o primeiro, depois você tem os demais, como outros conselheiros do Inter, por exemplo, que conversamos, estão todos disponíveis por lá. Você pode acompanhar no Posse de Bola da Rádio Guaíba, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Posse de Bola com o apoio de Banrisul, a Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A gente vai ficando por aqui, volta na próxima semana com mais um convidado ou a qualquer momento nas nossas plataformas digitais. Obrigado a todos, tchau!